Os encoders absolutos não geram simples pulsos elétricos como os incrementais, mas sim códigos de valores únicos e específicos para cada posição de seu eixo conforme rotacionado. A sua resolução é definida em bits, onde quanto maior a quantidade de bits que compõem o valor do código de saída, maior sua precisão e resolução para a aplicação. A principal diferença entre os encoders absolutos e os encoders incrementais é que, devido ao fato de os encoders absolutos gerarem um código único a cada posição de seu eixo, ele não perde a referência. Por exemplo, em caso de uma queda de energia na máquina, quando esta for reestabelecida, o eixo do encoder estará indicando exatamente a mesma posição que se encontrava antes da queda de energia. Assim, não há necessidade de trazer a máquina para um ponto de referência ou home position para colocá-la novamente em funcionamento. Há algo que já seria necessário caso um encoder incremental fosse aplicado no lugar do absoluto. As suas características fazem com que o encoder absoluto seja ideal para aplicações envolvendo controle de posicionamento, já não sendo indicado para aplicações de monitoramento de velocidade e aceleração. Encoders absolutos são classificados em duas versões, conhecidas como single turn, ou encoder de única volta, e multi-turn, ou encoder multivoltas. Os encoders absolutos single turn fornecem um determinado número de códigos dentro de uma volta. Quanto maior a quantidade de bits que compõem o valor do código de saída, maior será sua precisão e resolução para a aplicação. A resolução máxima para o encoder single turn é de 16 bits, onde o encoder irá gerar 65.536 códigos de valores diferentes dentro de uma volta de 360 graus. Apenas para termos uma ideia da resolução neste caso, teríamos o valor do código de saída deste encoder sendo atualizado a cada 0.005 graus. Após completar uma volta no eixo, o valor do código de saída do encoder é zerado e ele começa a repetir os valores. Com base nisso, os encoders absolutos single turn se tornam ideais apenas para aplicações que envolvem o controle de posicionamento dentro de uma volta, ou seja, com range de 0 a 360 graus. Os encoders absolutos single turn de princípio óptico possuem um disco com ranhuras acoplado ao seu eixo, similar aos encoders incrementais. A diferença é que o disco dos encoders absolutos single turn possui não somente uma linha de ranhura, mas várias linhas formando camadas. Basicamente, a quantidade de linhas de ranhura presentes no disco corresponderá à quantidade de bits que formarão o código de saída. Ou seja, se a resolução de um encoder single turn é de 13 bits, significa que haverá 13 linhas de ranhuras no disco. Um conjunto óptico, formado por LEDs e lentes, é responsável por fazer a leitura destas várias linhas de ranhuras à medida em que há rotação no seu eixo. O sinal proveniente deste conjunto óptico, após a leitura das linhas de ranhuras, é então convertido em um valor de código independente para cada posição do eixo. O disco com ranhuras dos encoders absolutos single turn é normalmente feito de vidro. Nesta figura, podemos visualizar de maneira mais clara a diferença entre o disco de um encoder incremental e o disco de um encoder absoluto single turn. Os encoders absolutos single turn de princípio magnético, por sua vez, trabalham com ímãs fixados ao seu eixo e possuem um sensor de efeito Hall responsável por fazer a leitura do campo magnético gerado e, em conjunto com o processador interno, converter o sinal de campo magnético no código a ser enviado na saída do encoder para indicar a posição do eixo, conforme o mesmo for rotacionado. A resolução dos encoders de princípio magnético também é definida em bits e a estrutura do código gerado na saída do encoder é exatamente igual à dos encoders de princípio óptico, ou seja, a única diferença se dá na construção e princípio de geração do sinal. A grande vantagem dos encoders de princípio magnético sobre os encoders de princípio óptico se dá na robustez, uma vez que sua construção é muito mais simples e requer menos componentes, além desses componentes serem também mais resistentes do que os utilizados nos encoders ópticos. Os encoders absolutos multi-turn são encoders que, além de dar a posição do eixo dentro de uma volta, como o single turn, também possuem um sistema interno para fazer a contagem do número de voltas que o eixo está dando na aplicação. Desta maneira, o valor do código de saída não é totalmente zerado ao completar uma volta e a medição continua. Isso faz com que este tipo de encoder seja ideal para aplicações de controle de posicionamento, onde o eixo dá mais de uma volta e a informação da posição não pode se zerar ou se repetir a cada volta completada pelo eixo. A resolução dos encoders multi-turn também é definida em bits. Neste caso, teremos o número de bits single turn que indicará a resolução de posicionamento dentro de uma volta e, somado a ele,
Teremos adicionalmente o número de bits multi-turn, que indicará a quantidade máxima de voltas que o encoder contabilizará sem repetição dos valores de código de saída. A resolução máxima de um encoder multi-turn, em geral, pode chegar a até 30 bits, soma do número máximo de bits single-turn, que é 16, com o número máximo de bits multi-turn, que pode ser de até 14. Quanto o número limite de voltas é atingido, o valor do código de saída do encoder é completamente zerado e ele vai começar a repetir os códigos. A construção de um encoder absoluto multi-turn de princípio óptico basicamente consiste de um disco com várias camadas ranhuradas e um conjunto óptico exatamente igual ao encoder single-turn óptico. Porém, somamos a isso um sistema de engrenagens responsável por gerar a contagem do número de voltas do eixo do encoder, como pode-se observar nas fotos. Já a construção de um encoder absoluto multi-turn de princípio magnético basicamente consiste da mesma estrutura e tecnologia do encoder magnético single-turn, mas para fazer a contagem de voltas, neste caso, é adicionado um outro sistema de sensoriamento chamado de sensor Vigan. Podemos perceber que a construção do encoder multi-turn de princípio magnético é muito mais simples se comparada à construção do encoder multi-turn de princípio óptico, principalmente por possuir menos elementos e não necessitar do sistema de engrenagens para fazer a contagem de voltas. Vamos conhecer agora os tipos de interface de saída disponíveis para os encoders absolutos. Diferentemente dos encoders incrementais, que na maioria das vezes geram simples pulsos de tensão, os encoders absolutos, devido ao fato de fornecerem um valor de código específico composto por vários bits, trabalham geralmente com o conceito de comunicação em rede. Desta forma, a interface de saída deverá ser basicamente definida em função do tipo de rede que o cliente possui no controlador. A linha de encoders absolutos ópticos e magnéticos da Pepperflux é bem ampla e possui modelos capazes de se comunicar com basicamente todos os principais protocolos de redes adotados atualmente nas aplicações da indústria. Temos encoders para comunicação em rede ASI, DeviceNet, CAN-Open, Profibus-DP e os protocolos industriais baseados em Ethernet, tais como Ethernet IP, TCP/IP, Profinet, PowerLink e EtherCAT. Além das versões para comunicação com redes industriais vistas no slide anterior, também existem encoders com outros tipos de interface de saída, como SSI, que significa Interface Serial Síncrona, e é muito encontrado em inversores de frequência. Nestas aplicações com inversor de frequência, há uma porta SSI no inversor, na qual o nosso encoder absoluto single-turn ou multi-turn é conectado e envia diretamente para o inversor as informações e feedback de posição do eixo do motor que está sendo controlado por ele. Temos também os encoders absolutos single-turn e multi-turn com sinal de saída analógica, onde o encoder fornece um sinal de corrente ou tensão que varia de maneira proporcional conforme a posição do seu eixo é alterada. Por último, temos a interface paralela, que não é muito comum nas aplicações atuais, mas trata-se de uma alternativa para aplicações onde não temos uma rede industrial ou porta SSI no controlador. Na interface paralela, o encoder absoluto possui várias saídas push-pull, onde cada uma representa o valor de 1 bit no código de saída do encoder. Por exemplo, o encoder single-turn de interface paralela com resolução de 13 bits terá 13 saídas push-pull que deverão ser conectadas aos cartões de entrada do controlador. Dentro do controlador deverá ser feita uma lógica para ler o sinal destas 13 entradas e compor o código enviado pelo encoder para saber exatamente em que posição o eixo do encoder encontra-se.